A Montanha Mágica 109. Estou no título, Noite de Walpurgis. O que é então a Noite de Walpurgis? Se você dá uma pesquisada, você vai descobrir, assim, oficialmente, não sei, a Noite de Walpurgis é a noite de 30 de abril para 1º de maio, ok? E aí, nessa noite se celebra a Santa Walburga, que é uma santa da Inglaterra, e aí tem toda uma história dessa Santa Walburga. Se você não cuidar, você vai para essa área, né, da Igreja Católica, etc., Santa Walburga, e vai aprender sobre essa santa, etc., mas não vai parecer totalmente deslocado com esse capítulo, né, que é um capítulo, afinal de contas, sobre o carnaval. A data não bate. Ok? Não bate. O carnaval não é, eu posso garantir para vocês, até na Alemanha, Suíça, na Europa, que seja, o carnaval não é 31 de abril para 1º de maio. Então, nem a Santa Walburga, nem o próprio feriado explica a coisa. Mas se você pesquisar um pouquinho mais, você vai ver que esse é um daqueles feriados, como acontece com muitos feriados, há uma sobreposição de uma tradição pagã com a tradição cristã. Mais ou menos o que aconteceu com o Natal, correto? Se eu não me engano, Jesus Cristo nasceu lá por abril, se eu não estou enganado, abril ou maio, eu esqueci. Mas certamente não nasceu nem próximo do dia 25 de dezembro, né? O que aconteceu é que, como não se tinha uma data, sabia somente que era num desses meses aí, então não, né, ficava essa coisa muito vaga. Por outro lado, existia o dia 25 de dezembro, que era celebrado o dia do Deus Sol, né? E então o que se fez? Se decidiu colocar o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, talvez por um motivo estratégico e um motivo simbólico, né? Talvez mais motivos. O motivo estratégico é, uma vez que você se converte ao cristianismo, mas você tem os teus costumes de... Às vezes nem a parte pagã da celebração, né? Você reúne, sei lá, come junto, etc, etc. Então você mantém essa data, você coloca somente, né, agora é um feriado cristão. Simbólico também porque Jesus é o sol, etc, etc. Bom, essa é uma outra história, a gente pode conversar sobre ela em mais detalhes, se você quiser. Mas eu só quero mostrar o que pode acontecer, né? E aí aquela história o coelhinho da Páscoa não tem nada a ver com a Páscoa, então a parte de fertilidade, etc, etc, vem da parte pagã, e a parte da Páscoa, Jesus, etc, vem da parte cristã, e aí a gente poderia continuar, né? Santa Walburga, do dia 31 de abril ao dia 1º de maio, na verdade, ele tem uma tradição muito anterior ao estabelecimento dessa data como o dia de Santa Walburga. Esse é o começo da primavera, ok? Então é o dia que marca o final do inverno e é o dia que marca o começo da primavera. Se você começar a entrar em canais do YouTube de magia, esse tipo de coisa, você vai ver que é uma data muito especial para os caras, muito especial. Aparentemente é um período de transição entre o inverno, a morte, e a primavera, a vida. Então é um período ainda incerto, e é nesse momento de período incerto que os espíritos e os demônios conseguem agir com muito mais força, né? Então é uma data para você ter uma ideia,
num dos canais que eu vi, o cara, em teoria, um satanista, bruxo, sei lá o que ele quer ser, ele celebra o começo do ano na noite de Valburga, ou se você quiser o título, né, Valpurgis, porque marca esse período, né? Bom, isso já ajuda bastante. Se você já leu o capítulo, você vai ver, né, que tem toda uma festa e tudo mais. Já ajuda, faz mais sentido, ok? Saber que a noite de Valpurgis é um feriado onde os demônios saem. Um dia os demônios saem fazendo bacanais, né? Eles saem fazendo zona, basicamente. Ótimo, já damos um passo à frente. Mas tem uma coisa muito mais específica que vai nos ajudar a ler esse capítulo. É muito mais específica e muito mais significativo. Por quê? Porque nesse livrinho aqui, Fausto, né, de Goethe, simplesmente um dos livros mais importantes de todos os tempos, o capítulo 22, se eu não estou enganado, essa é chamado de Noite de Valpurgis. Aqui eles traduziram como Noite de Valpurgis. Se eu pego a outra tradução aqui do Fausto, eu acho que eles traduziram como... Cada um traduz de um jeito, né? Mas só para você... Aqui é Noite de Valpurgis também, só que com W, aqui é com V, numa outra tradução, Noite de Valpurgis também, e na tradução portuguesa, Noite de Valburga, né? Mas é a mesma coisa, Noite de Valpurgis. Por que é tão importante assim? Porque não é uma coincidência. Acho que é isso importante. Não é uma coincidência, e você vai ver que não é nem próximo de ser uma coincidência, porque o nome desse capítulo é Noite de Valpurgis. Na verdade, Thomas Mann escreve esse capítulo tendo em mente, bem claramente, o livro do Goethe. Então é cheio de referências, ok? Então tenha isso em mente. Na minha opinião, o que aconteceu comigo? Eu li o Fausto há muito tempo atrás, e eu li muito porcamente, né? Eu li o Fausto como se lê o romance. E o que acontece, na minha opinião, por mais que eu esteja focado em Montanha Mágica e nas outras leituras que eu estou fazendo, essa prateleira é a prateleira das leituras que eu faço, não tem como continuar a leitura, né? Então eu li esse capítulo, depois eu soube que não tinha como eu continuar se eu não lesse de verdade pelo menos esse capítulo do Fausto, né? E dessa vez ler para entender realmente, saber exatamente o que está acontecendo, e depois voltar e reler esse capítulo do Montanha Mágica. Okay? Então, o que eu vou fazer aqui no canal? Os próximos vídeos eu vou te explicar as referências, ok? E vão ser vídeos mais pontuais. Então, como eu fiz quando eu expliquei sobre as danças macabras, a 9h30 e dizer vale a carne, né? Esse tipo de vídeo. Só que além disso, eu vou gravar 2 grupos de vídeos, talvez 3, lendo as traduções desse capítulo em específico do Fausto, né? Como que eu estudei? Eu li essa versão aqui, né? Eu nem lembro dos tradutores, mas eu fui do Alberto Maximiliano. Eu li essa tradução aqui do Augustinho Dornelas. E aí eu li essa tradução aqui da editora 34, cheio de nota, uma edição bem interessante, da Jenny Cablin Segal. E li mais uma edição portuguesa e mais a edição em inglês. E acredite, foi preciso todas essas edições para entender o que estava acontecendo, né? Fausto é uma coisa muito densa, né?
Então aqui para o canal é como se nesse momento os nossos vídeos se abram em dois caminhos, né? Em um caminho eu só vou te dar as referências, no outro caminho eu vou ler. Primeiramente o meu propósito é ler essa edição da editora 34, mas se eu ver que é necessário eu vou ler uma outra edição, talvez a edição em inglês também, mas aí eu vou colocar lá no canal do inglês, né? E se você quiser, vai ser como um parênteses na tua leitura do Montanha Mágica. Por que é como um parênteses? Porque se eu for ler esse capítulo, então vamos supor, só da editora 34, provavelmente vai ali uns 10, 15 vídeos, ok? Eu acho que ler o Fausto inteiro se dispersar demais, mas não ler esse capítulo de modo próprio não dá atenção suficiente. Então você vai ter os vídeos do Fausto e vai ter o vídeo das explicações específicas. Lembre-se que as explicações específicas, é claro, vão ser muito mais pobres, né? Que eu vou focar só naquela parte em questão.